dos adolescentes. Amém? Amém, irmãos? Você já pôde sentir grandemente a presença de Deus? Se terminasse agora, meu coração já estaria satisfeito, já estaria alegre por ver tudo que Deus já fez nesta manhã aos nossos corações. Amém? Estamos caminhando para mais final de um trimestre, né? Lição 10, faltando aí apenas mais 3 domingos para que nós terminemos, né, essa revista, essa lição. Amém? Lição de número 10. Vamos dar continuidade a falar sobre os atributos de Deus. E agora nós vamos falar sobre os atributos incomunicáveis, né? A sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. A imanência de Deus. Irmãos, esperando os irmãos terminarem. Aleluias. O jovem sai, a igreja fica vazia, né? Irmãos, eu sou professora, então eu gosto do povo aglomerado, né? Eu gosto do povo junto. Aí quando ele sai, parece que fica tão distante, os irmãos ficam lá atrás. Me sinto tão sozinha. Se os irmãos que estão lá nos últimos bancos, aqui o meio está totalmente vazio, dá para sentar com uma distância de 2,5 metros entre um e outro. Se os irmãos quiserem vir mais à frente, eu agradeço. A verdade aplicada diz o seguinte: Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Na verdade aplicada, irmãos, nós temos o resumo dos 3 tópicos das lições. Na verdade aplicada, a gente tem um resumo dos 3 objetivos principais da lição. Quando a gente observa a palavra superior e independente, ele está falando da transcendência de Deus. Ele é superior a tudo e a todos. Ele é independente, ele existe independente de mim e de você. Quando ele traz ainda, contudo, decidiu revelar-se. Contudo, ele decide revelar-se a mim e a você. Está falando da sabedoria de Deus. E aí ele termina a verdade aplicada dizendo: para que o ser humano busque e com ele se relacione. Aqui nós vemos a imanência de Deus. Para embasar o que eu estou dizendo, eu gostaria que os irmãos ficassem com as Bíblias dos irmãos abertas. Nós vamos vários versículos para comprovar o que nós estamos dizendo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 57, versículo 15, e o Salmo 113, do 4 ao 9. Isaías 57, o verso 15, diz o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmãos, um Deus que é transcendente, que está acima, está no sublime trono, mas que decide, se ele está no sublime trono, ele é transcendente, mas que habita com quem, irmãos? Com quem que o profeta está dizendo que ele habita? Com os contritos, com os humildes. Isso é a imanência de Deus, irmãos, é a imanência dele nas nossas vidas. Ele habita num alto e sublime trono, mas decide também habitar entre os contritos de coração. E aí ele termina dizendo, na versão da linguagem de hoje, isso, para vivificar e agir, ou seja, para a soberania dele, para dar alento
ao coração do contrito. Essa é a escolha de Deus, habitar entre nós. Salmo 113, do versículo 4 ao 9, diz assim: o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como nosso Senhor, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se como príncipe, como os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Irmãos, quando eu lia esses versículos, são várias referências bíblicas que nós podemos embasar essa transcendência e essa imanência de Deus na nossa vida, e principalmente a sabedoria dele para conosco. O Senhor habita nas alturas, mas ele se curva. Irmãos, olha o que o salmista está dizendo. Ele está no alto, mas ele se curva para observar os céus e a terra. Você consegue imaginar Deus se curvando e olhando para nós? E aí ele fala que ele olha, se curva e olha para a terra. Para quê, irmãos? Para levantar do pó o necessitado e erguer do lixo o pobre, para fazer da estéril uma feliz mãe de filhos. Aleluias. Deus se preocupa comigo e com você, sim. A sabedoria de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. O comentarista da lição, ele vai dizer nos 3 primeiros tópicos, tópico 1, 2, 3, sobre a sabedoria desse Deus. E ele começa logo na introdução dizendo que sabedoria é habilidade, discernimento, conhecimento e pureza. Sabedoria, irmãos, é conhecimento, é pureza. E o Senhor, aqui nós estamos falando de sabedoria divina. Ele usa a sabedoria divina para cumprir os propósitos dele na vida da criação. Quem é a criação, irmãos? Quem é a criação, irmãos? Somos nós. Nós somos a criação. E ele está dizendo que Deus usa a habilidade, o discernimento, o conhecimento e a pureza para cumprir o propósito dele. Mas não é de qualquer maneira, irmãos. É algo harmonioso para que os atributos dele seja visto por cada um de nós. Nós vimos agora, recentemente, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o que ele espera de nós, o que ele quer que a sua criação execute. Nós vimos a veracidade de Deus em cada uma das palavras dele, em cada um dos textos escritos na palavra de Deus. Então o conhecimento e o discernimento, irmãos, tem propósito. Sim. Entre Deus, irmãos, não existe confusão. No propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, existe harmonia. Há discernimento, há uma ordem. Nós é que muitas vezes, com as nossas ações, com as nossas atitudes, é que nos movimentamos de tal maneira que a sensação que a gente tem é que está tudo fora do lugar. Mas eu quero te dizer que o Senhor ainda continua no mesmo lugar. O Senhor ainda tem o controle da sua vida nas mãos dele. Eu quero te dizer que nada mudou. Nada mudou. O que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar a pés enxutos é o mesmo Deus que eu e você nesta manhã o adoramos. Nada mudou, ele continua o mesmo. O mesmo Deus que fez as muralhas de Jericó cair simplesmente com um brado do povo, está aqui nesta manhã, irmãos.
E o que é o seu problema diante da grandiosidade dele? O que é a nossa situação diante da sabedoria dele? Diante do propósito dele para as nossas vidas. Eu trouxe uma definição, irmãos, de sabedoria, segundo Tony Evans, que eu achei assim muito pertinente com o que o comentarista da lição diz, que diz o seguinte: sabedoria é a capacidade especial que ele tem. Ele quem, irmãos? Nós estamos falando de qual sabedoria? Da sabedoria humana ou da sabedoria de Deus? Da sabedoria de Deus. Ele está dizendo que é a capacidade especial que ele tem de reunir seus atributos de tal maneira que realiza seu propósito pré-determinado com perfeição. De realizar, irmãos, de realizar o seu propósito pré-determinado com perfeição. A reunião dos atributos de Deus, irmãos, é perfeito. Os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis são perfeitos. E é a sabedoria de Deus que faz com que Ele se revele a nós. É o conhecimento que olha para o coração das coisas e as conhece tal como realmente são. Para mim foi a definição de sabedoria mais perfeita que eu li durante essa semana enquanto eu estudava. Nós, seres humanos, olhamos para a sabedoria com os nossos olhos, com aquilo que nós conseguimos enxergar, com aquilo que nós conseguimos interpretar através das ações do outro, através das palavras do outro. Não. A sabedoria de Deus, Ele olha para o coração das coisas e Ele conhece realmente como elas são. Irmãos, isso trouxe uma responsabilidade tão grande para mim, porque muitas vezes as minhas ações, as minhas palavras diz algo, mas Deus conhece o que vai no meu pensamento. Deus conhece o que vai no meu coração. Deus conhece a intenção que muitas vezes eu não verbalizo. E eu parei para pensar, quantas vezes eu dobro o meu joelho para orar, mas a minha cabeça está em outro lugar. Quantas vezes eu estou louvando ao Senhor, mas os meus pensamentos estão fervilhando, ao invés de adorar a Deus. E aí vem a sabedoria do Senhor e diz: olha, Ele arranca a sua roupa. Ele tira essa roupagem que você usa por fora como uma capa. E Ele conhece você no íntimo do seu ser. Essa é a sabedoria do nosso Deus, irmãos. Então, irmãos, existe uma grande diferença entre o conhecimento humano e o conhecimento de Deus. Nós somos limitados na nossa sabedoria. Nós julgamos de acordo com o nosso conhecimento. Nós julgamos de acordo com os nossos pré-julgamentos. Mas Deus, Ele é perfeito em conhecimento, porque Ele olha para o coração das coisas. Irmãos, a sabedoria de Deus, ela envolve conhecimento, ela envolve propósito, ela envolve método. Vamos parar para pensar em Êxodo, acho que o capítulo 13. A Bíblia vai dizer que o Senhor levou o povo de Israel por um caminho distante. A Bíblia vai dizer que foi uma escolha do Senhor fazer com que o povo de Israel peregrinasse. É uma decisão. Se alguém encontrou, eu acho que é Êxodo 13, 18. Lê para nós, Jean. Deus fez. Deus fez. Tem uma outra versão que diz que Deus intentou. Irmãos, Deus fez o povo de Israel. Então, na sabedoria de Deus, irmãos, existe um método. Qual é o caminho que Ele vai percorrer? Deus nos conduz de acordo com o modo dele, irmãos. É claro que
tudo que nós fazemos, é claro que as nossas ações muitas vezes faz com que Deus mude o caminho. Por que é que Deus mudou o caminho do povo de Israel? Estava próximo de Canaã, não estava distante. Mas por causa da dureza, da murmuração, por causa da reclamação da nação, intentou Deus fazer eles caminhar por 40 anos no deserto. Qual é o método que Deus tem usado para nos fazer trilhar hoje o caminho do propósito dele? Essa é a sabedoria do Senhor Jesus. Irmãos, e essa sabedoria que nos conduz, ao modo de Deus, ela envolve tempo. Está falando de Kairós. E o tempo de Deus, irmãos, ele é certo, ele é pleno. E envolve também, irmãos, instrumentos. O que Deus fez com Elias? Deus usou quem para alimentar o profeta? Um corvo, irmãos. Foi o instrumento que Deus usou para manter a vida do profeta. Deus tem instrumentos, irmãos, diferentes. Para tratar comigo, para tratar com você, para tratar com a igreja, para tratar com a humanidade. A sabedoria de Deus, irmãos, vai além disso. Eu ainda quero ler o Salmo 104. Pode falar. O urubu, né? Por isso que Jesus diz, que ele veio para os fracos e para os doentes. Jesus não veio para os que estavam sãos. Jesus veio para os que estavam doentes. Ainda falando sobre sabedoria, irmãos. Alguém lê para mim? Alguém acha Romanos 11, do 33 ao 36? E eu quero ler com os irmãos Romanos 104, 24. Romanos 11, 33 ao 36. E eu vou ler Salmos 104, 24. Que diz assim: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que tu criastes. Irmãos, se nós lermos todo o Salmo 104, ele vai começar dizendo: bendigo a minha alma. Ele vai falar que o Senhor firmou os céus, firmou a terra, criou os animais, fez os ventos, firmaste a terra sobre os fundamentos, fizeste o abismo, diante das ameaças da água, colocou o som do trovão. E ele vai falando sobre tudo que Deus fez, que ele fez crescer o pasto para o gado, as plantas que o homem cultiva, até que ele chega no Salmo 24 e ele diz: quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criastes. Existe unidade de propósito. Existe unidade e propósito, irmãos, na criação. O comentarista da lição vai dizer que, lá no 1.2, ele vai dizer que a sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano da redenção. Aqui o salmista está dizendo que não existe nada fora do controle. Aí ele diz no 29, quando escondo o rosto, entro em pânico, porque só tu, Senhor, tem o fôlego de vida. Olha, irmãos, a sabedoria do salmista. Quando eu me escondo, eu entro em pânico, porque só tu, Senhor, tem o fôlego de vida. Quem achou Romanos, capítulo 11, 33 a 36? Oh, aleluia.
Aleluias, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele começa, irmãos, é um hino de louvor, ele começa dizendo: ó profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus juízos. Quem conhece a mente do Senhor? Quem é o conselheiro dele? Quem é o conselheiro de Deus, irmãos? Ninguém. Ele sempre foi, ele sempre é e permanecerá sendo para sempre. E aí ele termina: é por Ele, para Ele, todas as coisas. Irmãos, o seu levantar, o seu respirar, o seu andar, o seu trabalho, o seu cantar, o seu agir, é para Ele. É por Ele, para Ele. Você só existe porque Ele estendeu a mão dele sobre a sua vida. Porque a hora que Ele dizer chega, terminou, irmãos, não existe medicina que permanece de pé diante de uma ordenança do Senhor. Não existe, irmãos. O dia que Ele disser: Jane, terminou, seu trabalho está completo, vem para o gozo do teu Senhor. Acabou. Terminou. O dia que Ele falar assim: Alessandra, estou te aguardando, terminou o seu tempo aí na terra, volta para o teu lar. Acabou, irmãos. Não existe medicina, não existe recurso, não existe dinheiro que vai contra a vontade de Deus. Então, enquanto você vive, enquanto você anda, enquanto você pode, lembre-se, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Aleluias. Aleluias, irmãos. Aleluias. Como é maravilhoso, irmãos, estudar a palavra de Deus. Efésios 1, no versículo 7 e 8. Deixa eu ver se é isso mesmo, 7 e 8. Ele diz assim, ó: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Nós só temos alguma sabedoria, irmãos, humana, porque Ele derramou sobre nós, porque Ele deu a nós. Então, irmãos, nós temos a redenção. Ele está dizendo: vocês têm a redenção, é no tempo presente, é agora. Vocês têm a redenção. E depois ele fala que nós temos a riqueza da sabedoria dele, ou seja, é para hoje e é para amanhã, é para o futuro. Sabedoria, na qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Somos redimidos no presente agora. Somos redimidos hoje. Temos a redenção, irmãos, e a riqueza da sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas. Russell Shedd, sobre o versículo 8, ele diz assim, ó: Cristo abriu o seu livro de informações. Não apenas operou a redenção, mas abriu o livro de informações e nos oferece o seu plano para o futuro. Não apenas sabedoria e prudência no aspecto intelectual, mas aquela que conduz à compreensão dos detalhes do viver diário. Irmãos, quando eu li essa definição do Russell Shedd sobre o versículo 8, eu fiquei pensando: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que o Senhor não só nos redimiu, mas Ele também abriu o livro de informações. E ao abrir isso aí, né, não apenas com sabedoria, né, e prudência no aspecto intelectual das coisas, mas para nos ajudar a compreender as coisas do viver diário. Irmãos, nós somos redimidos para viver de acordo com o plano de Deus. Nós fomos comprados para que nós possamos viver de acordo com o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos: para cada um de nós, Deus tem um propósito. Eu tenho uma certa descrença quando você vai conversar com um crente e você pergunta para ele: o que você faz lá na igreja? Não, eu sou só crente de banco. Oi? Como assim sou crente de banco?
Você acha que o sangue de Jesus derramado lá na cruz, a vida eterna que está sendo preparada, o seu viver diário de acordo com a salvação a você oferecida, é para você vir, sentar, assistir o culto e voltar para casa? Só isso? No primeiro momento, irmãos, esse livro que é aberto, esse conhecimento, essa sabedoria que é derramada sobre nós, é para que a gente possa expressar o caráter de Cristo na nossa vida. Irmã Alessandra, nós estamos muito longe, e como nós vimos isso, né, com o irmão Daniel, com o pastor Luiz, a respeito do caráter de Deus. É claro, irmãos, que nós estamos longe, muito longe de representar o caráter de Cristo nas nossas ações. Mas o nosso viver diário deve ser uma busca constante de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, irmãos, é para representar Deus. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a representação da glória de Deus em nós. Sabe quando alguém diz para você assim: nossa, eu gosto tanto de conversar com você, eu sinto uma paz. Eu gosto tanto de ouvir você cantando, parece que você canta com uma alma. As palavras que você fala mexem com o meu coração. Irmãos, isso é representar a glória de Deus. A uns ele vai chamar para pregar, a outros para orar, a outros para cantar, a outros para um abraço. Para que você foi chamado? Qual é o teu propósito? Qual é o viver que o Senhor espera de você? A sabedoria de Deus derramada sobre mim e sobre você nos faz abrir os olhos para entender o que é que o Senhor espera de nós. Se nós já havíamos apanhado muito a respeito da santidade e do juízo, né, pastor Luiz? A responsabilidade agora só aumentou. Paulo diz que nós já fomos redimidos. Redimido, irmãos, no presente, nós já fomos. Foi derramado sobre nós o conhecimento e a revelação da sabedoria de Deus. Então, Ele espera que a gente comece a viver de acordo com esta verdade. Aleluias. Fica difícil até de dar glória a Deus, né, irmãos? 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O mundo aí fora, irmãos, não entende a sabedoria de Deus. Mas eu e você entendemos por causa da loucura da pregação do Evangelho. Irmãos, a tentativa, né? O pecado no Éden, nada mais foi do que mostrar, numa tentativa de que o homem poderia adquirir sabedoria fora de Deus. Mas foi uma tentativa frustrada, irmãos, que trouxe problemas para o primeiro casal e para o restante da humanidade. E o pecado se instaurou no meio da humanidade. Então Jesus Cristo, irmãos, pelo exercício da sabedoria, tem nos revelado o caminho de Deus. Ele não passa pela minha e pela sua sabedoria, mas passa pela sabedoria eterna de Cristo Jesus. Só por Ele, irmãos. A sabedoria, irmãos, ela nos faz conhecer a vontade de Deus. Aí você pode pensar assim: nossa, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Será, irmãos? E aí eu vou fazer a pergunta que o pastor fez, não me lembro qual dos cultos aí, em que ele disse: qual é o seu tempo de intimidade com Deus? Qual é o seu tempo de conversa com o teu Pai? Qual é, irmãos? Alguns estudiosos de hoje, né?
E Samitiba, por exemplo, diz que só existe uma coisa em comum entre as famílias dos nossos dias de hoje: a chave da casa. Moram na mesma casa, mas cada um no seu próprio mundo. A única coisa que eles têm em comum, igual, é a chave para abrir a porta. Aí eu te pergunto, o que você tem em comum com seu pai? Até que ponto você conhece a vontade dele? Até que ponto você sabe o que ele espera de você? Até que ponto você olha e fala: nossa, errei. Nossa, fiz algo que não deveria ter feito. Como anda a nossa intimidade com Deus, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos fazer essa sabedoria divina reconhecida pelo mundo. Outro propósito da sabedoria divina é que nós, criatura, divulguemos através das nossas ações e das nossas atitudes a sabedoria de Deus para a humanidade. E aí, quando a gente vai falando de sabedoria, irmãos, nós entramos na transcendência de Deus. Sabe por quê, irmãos? A transcendência de Deus, ela nos mostra que Deus existiu antes de que tudo fosse criado. Antes de que tudo fosse criado, Deus já existia. Então Deus independe da criação. Deus independe de qualquer ser que Ele criou, ou de qualquer parte da natureza criada por Ele. Essa é a transcendência de Deus. Deus não faz parte da criação, Ele é distinto dela. Irmãos, olha isso. Deus não faz parte da criação, Ele é distinto dela. Mas a criação não existe sem Deus. Quando eu compreendi isso, eu falei: Deus, como o Senhor é lindo. Deus é eterno, irmãos. A criação, a criatura, tudo veio depois dele. Apocalipse capítulo 4. Eu tinha marcado a minha Bíblia tudinho, irmãos. Cheguei na porta, deixei a Bíblia cair. Todas as minhas marcações caíram também. Apocalipse capítulo 4, versículo 9 ao 11, diz assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. Aqui, irmãos, está dizendo o quê? Toda criação, todos os seres viventes. Ele está dizendo: olha, todos os seres viventes dão glória e honra àquele que está sentado no trono. Versículo 10: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Ou seja, os seres celestiais. Toda a criação se prostra diante daquele que é transcendente, que existe independente de cada ser vivente. Todos os seres celestiais, os 24 anciões, se postram diante dele. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, irmãos, nós deparamos com toda a criação adorando este Deus. Irmãos, mas nós estamos vivendo uma linha tão tênue nos últimos dias, que se nós não abrirmos os nossos olhos, nós começamos a acreditar em determinadas coisas que a gente vê. E a mídia, ela não está medindo esforços para que esta verdade, segundo o conhecimento deles, sejam divulgados. Quantos de nós aqui não assistimos o filme Avatar? Quantos? Irmão, já assisti no mínimo umas 3, 4 vezes. E é um filme lindo. A natureza se conecta, a divindade está conectada, a vida, a existência humana está tudo conectada ao que é divino. E isto está sendo divulgado, irmãos, amplamente na mente dos nossos filhos.
Isso está sendo mostrado diariamente. A natureza. Nós precisamos respeitar a natureza, porque ela expressa Deus. Não, irmãos, Deus existe independente da natureza. Ele sempre existiu e vai permanecer existindo. Mas se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós vamos nos envolvendo com essas coisas terrenas, com essas coisas do dia a dia, e de repente a gente começa a acreditar na beleza do que nos é mostrado, mas que não é uma verdadeira, que não é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Tudo é divino, irmãos. Irmãos, é impossível ver a presença de Deus na natureza. Sim, é impossível ver a essência de Deus na natureza. Você pode ver Deus em cada detalhe da criação, mas a essência dele não se mistura com a essência da natureza. A essência dele é divina, é eterna, é soberana. Mas se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós somos enredados por essas situações. Nós podemos ver a essência de Deus em cada detalhe da criação. Tudo é obra dele, mas a essência dele não está inserida no meio da criação. Ele não está, a essência dele não está inserida na seiva da árvore, não, irmãos. Porque se ele disser a árvore seca, acabou-se ela, terminou ali. E ele continua sendo Deus. Ele não muda, ele continua sendo Deus. Tudo é obra dele. Então, Deus é transcendente. Nas outras aulas, irmãos, que nós estamos assistindo aí desde o começo do trimestre, nós vimos os atributos morais de Deus: justiça, bondade, amor. No entanto, irmãos, essa transcendência, né, é chamada de atributo metafísico da divindade. São os atributos incomunicáveis que o Senhor revela a nós, segundo a vontade dele. Ele fala de eternidade, ele fala de onipotência, de onisciência, onipresença. Nós ainda vamos estudar esses outros atributos incomunicáveis do Senhor. Mas não existe nada no universo, irmãos, que seja eterno. Apenas Deus. Eu e você temos início e fim. Cada animal, cada ser vivente tem início e fim. Cada planta, irmãos, tem início e fim. Deus permanece o mesmo para sempre. Deus, ele é eterno. E aí, falando sobre transcendência, irmãos, porque os caminhos de Deus e os pensamentos deles, né, são bem mais elevados do que o nosso. Eu me lembrei da trajetória de Jó. Por várias vezes, né, alguns historiadores dizem que várias vezes Jó pergunta a Deus por que daquela dor, por que daquele sofrimento. Porque ele era um homem bom, ele era um homem justo, ele era um homem reto. Ele cumpria os princípios da época estabelecidos para o homem. E Jó pergunta e diz que ele fala que ele quer encontrar Deus, para que Deus responda para ele aonde foi que ele errou. Em que determinado ponto da história dele ele errou. Irmãos, olha a ousadia de alguém que conhece que é filho. E a Bíblia diz lá, acho que Jó 38, já terminando, né? Ele vai dizer assim que Deus chama Jó para uma conversa. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Deus chama Jó para uma conversa. Capítulo 38, versículo 4. E aí Deus começa a conversa com Jó, irmãos, da seguinte maneira: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Olha como Deus começa a conversa com Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu lancei o firmamento da terra. Onde você estava, Jó, quando eu disse haja sol, haja estrela? Onde você estava, Jó, quando eu terminei que as águas dessem seres viventes? Deus já existia, irmãos.
antes mesmo que o mundo fosse mundo. Oh, aleluias. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: antes que o teu problema se estabelecesse na sua vida, Deus já sabia qual era o caminho para a vitória. Essa é a transcendência, irmãos. Nós é que ficamos como o povo de Israel, andando em círculos, achando que nós podemos alguma coisa com as nossas mãos. Nós é que ficamos em volta dos problemas, alimentando-os, falando com eles. A cada dia que passa a gente vai dando ênfase, aumentando e aumentando. Aquele problema que era desse tamanho, de repente vira gigantesco. E Deus está dizendo: eu sei qual é o caminho, eu sei qual é a sua situação. Deus disse para Jó quem marcou os limites das suas dimensões. E aí, irmãos, Jó termina o capítulo 38 colocando a mão no rosto e dizendo: eu sou a caça, eu sou a presa, o Senhor está acima de todas as coisas. Quem é a sabedoria se não és tu? Então, irmãos, a transcendência de Deus faz a gente entender que o propósito divino do Senhor é abençoar a sua vida. Nós estamos aqui no capítulo 38, 2 capítulos depois. A Bíblia diz que o Senhor mudou completamente o cativeiro de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a história de Jó. Porque Jó parou de se lamentar, parou de questionar Deus por quê, e começou a adorar. E a Bíblia diz que o cativeiro de Jó muda, e Jó se torna um homem mais poderoso, mais rico, com mais filhos do que antes de tudo que ele viveu. Então, irmãos, o propósito divino, o propósito de Deus é abençoar a minha vida, é abençoar a sua vida. Eu tenho uma descrença, você vai conversar com alguns irmãos: porque fulano está pagando, porque ciclano. Não, irmãos, para com isso. Levanta, deixa de ser justiceiro terreno. Faça como Jó, comece a orar pelas pessoas e veja Deus mudar a sua história. Quem somos nós para conhecer os pensamentos de Deus a respeito do outro, irmãos? A cada um Deus dá segundo a sua plantação. Quem sou eu para julgar? Então a transcendência de Deus, irmão, a transcendência de Deus nos mostra que Deus é distinto da criação. Sim, separado, superior da criação. Mas Ele é criador e mantenedor da criação. Ele é distinto de mim e de você, mas Ele tem as rédeas da nossa vida na palma da mão dEle. Ele conhece o dia de hoje, Ele conhece o dia de amanhã, e está escrito até o último dia da sua vida no livro dEle. Ele conhece, irmãos, Ele é mantenedor da criação. Então, qual é a lição para nós hoje que nós aprendemos sobre a transcendência? Que ela deve nos levar a uma vida de adoração. A transcendência de Deus, irmãos, quando você começar a pensar na transcendência de Deus, que Ele é longe de você, Ele continua sendo Deus. Independente do que você faça, Ele continua sendo Deus. Independente do seu reconhecimento da grandeza dEle, Ele continua sendo Deus. Se você o aceitar ou não, Ele continua sendo Deus. Se você declarar um ateu, Ele continua sendo Deus, independente das suas declarações. Então, o que eu aprendo, irmãos? Eu preciso ter uma vida de adoração, uma vida de reverência, uma vida santa. Pastor Prats, da editora Betel, dizia o seguinte, enquanto ele comentava a lição. Ele diz que nós precisamos ter uma reverência sobre as coisas que são sagradas. E ele cita a Santa Ceia e o batismo. Nós precisamos ter reverência a estes dois momentos fundamentais para a vida do ser humano. Quando ele sepulta o velho eu
e nasce para Cristo através do batismo. E quando todo mês nós declaramos que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus Cristo, participamos da ceia para que nós possamos ser fortalecidos para continuar mais um pedaço da nossa trajetória diária. Precisa haver reverência. Precisa haver santidade nas nossas ações. E aí quando ele fala para isso, automaticamente ele já parte para a imanência de Deus. Esse Deus que é distinto da criação, que é maior do que tudo. Esse Deus que é superior, que existe além de mim e de você, mas que decide, por decisão própria, sem pressão nenhuma, habitar no meio de nós. E o melhor de tudo, irmãos, fazer morada dentro do nosso coração. Quando eu paro para pensar nisso, eu paro para dizer, Senhor, o que eu faço, o tempo que eu gasto, as palavras que eu expresso, o meu momento de oração, os louvor que eu canto, é insignificante diante de tudo que o Senhor é e faz para comigo. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Mas quando eu começo a adorar ao Senhor, eu penso, Senhor, será que realmente a minha mente está conectada ao Senhor, a ponto de eu adorar com o meu pensamento, com a minha voz, com o meu corpo, me desligar das coisas terrenas? Jeremias 33:3 diz o que, igreja? Todos nós sabemos. 1, 2, 3 e? Jeremias 33:3. Clama a mim e dar-te-ei coisas grandes e firmes, o quê? Que ainda não sabes. Esse é o Deus imanente, irmãos. Clama a mim, busca, clama que eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas grandes que você nem imagina. Êxodo 3:7, quando o Senhor está querendo libertar o povo de Israel do Egito, o versículo diz que o Senhor visitou a aflição do povo dele. Visitou a aflição do povo dele. E ao visitar a aflição do povo, ele muda a trajetória da nação de Israel. Então, irmãos, a imanência de Deus, ela não está baseada na necessidade de Deus em relacionar-se comigo e com você. Não está. Mas está baseada numa necessidade que eu e você temos de nos relacionar com Ele. Pai nosso que estás nos céus. É assim que nós começamos a orar. Seja feita a tua vontade. Me ajuda a perdoar assim como o Senhor nos perdoa. Porque perdoar não é fácil, irmãos. Adorar ao Senhor em todo tempo não é fácil. Então, irmãos, o talento que você tem, o dom que você tem, é simplesmente para que ele seja usado na criação. Simplesmente, irmãos, os dons e os talentos que nós temos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então ele olhou para você e disse o seguinte: vou dar esse talento para você, para que o meu nome seja glorificado no meio da criação. Oh, aleluias. Então, irmãos, a transcendência nos mostra que Deus é distinto da criação. Oh, aleluia. Que esse Deus, irmãos, é envolvido com a criação, porém é distinto da essência desse mundo, que esse mundo é um mundo de pecado. Mas ele age na criação e se relaciona com ela, independente da ação da criatura. Independente. E pela sua imanência, ele intervém e opera no meio da criatura. Irmãos, eu não me canso de observar a passagem da parábola do filho pródigo. Não me canso, irmãos. Parece que quanto mais eu olho para ela, mais eu vejo quanto Deus é revelado através dela. O filho foi, pecou, fez tudo o que estava errado, mas no momento em que ele reconheceu e voltou, o pai o recebeu de braços abertos. Assim é o Senhor Jesus, irmãos.
Quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa pequenez diante dele, ele simplesmente nos recebe de braços abertos. E nesta manhã, ele nos convida a termos uma vida de intimidade com ele, dependente, totalmente dependente dele. A criação necessita do Criador. O Criador não necessita da criação. Ele continua existindo. Nós, seres humanos, não funcionamos sem ele. Mas aí ele continua sendo Deus. Nós é que temos uma necessidade, nos relacionarmos com ele. Eu quero te convidar neste momento a ficar de pé, equipe de louvor.